Minhas três esposas são lindas vampiras 694 Capítulo 694 Hierarquia e 700 anos de frustração acumulada. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Se isso nos der mais poder no mundo sobrenatural, então sim. Mas esse não é o ponto. Tudo depende de Victor, e eu particularmente não gosto de jogar meu marido para outras mulheres, mesmo que isso nos dê mais poder. Tolete. Ruby ia dizer algo e acrescentar como importante era, mas Violette interrompeu, dizendo: eu sei, Ruby. Eu entendo a importância, mas isso não significa que eu goste. Milímetros. Esqueça isso por enquanto. A questão é que alianças políticas por meio do casamento podem acontecer no futuro. Já discutimos isso. Outra coisa que pode acontecer é Victor se interessar por uma mulher poderosa e ela acabar nas garras dele. As meninas não puderam deixar de concordar. Todos aqui presentes tinham uma influência considerável sobre um grupo ou eram herdeiros de uma grande linhagem familiar. Os únicos plebeus seriam as donzelas, mas cada uma tinha um talento excepcional. O que significa que, no futuro, o número de mulheres neste grupo pode aumentar. Portanto, a ordem e uma hierarquia fixa são necessárias. Isso foi algo que Scatashi, Jeanne, Afrodite e Morgana apontaram. Como os mais experientes no assunto, tendo visto milhares de relacionamentos, eles sabiam o quanto isso era importante. Antes que Violette continue, Afrodite falou: devo abordar um ponto importante. Os olhares das garotas foram para Afrodite. Só porque vamos atribuir classes não significa que Victor os amará menos ou algo assim. Todos aqui sabem, por meio de suas interações conosco, que ele tem muito amor para dar. Como uma deusa do amor, eu posso te garantir isso. Ele tem tanto amor que até eu às vezes me sinto sobrecarregado. Eleanor, Rose, Mizuki e Natalia engasgaram quando ouviram a admissão da deusa do amor. Tolete. Continuando. A hierarquia será assim: eu, Ruby, Sasa, Kaguya, Afrodite e Leona ficaremos responsáveis por administrar e controlar tudo que envolve nós mulheres e futuras mulheres. Leona apontou para si mesma. Ela podia entender Ruby, Sasa e Violette, assim como Kaguya e Afrodite, mas não entendia porque estava incluída. Sasa, Violette e Ruby eram as três primeiras esposas e tiveram contato direto com Agnes, Scatashi e Natasia, portanto as três mães não precisam ser incluídas. Kaguya também era óbvia. A donzela já era bem conhecida no mundo sobrenatural como aquela que se ligou a Victor, e ela também levava o trabalho do clã muito a sério. Ela também tinha as outras criadas com ela. Afrodite foi sem dizer. Ela era a deusa do amor. Ela possuía o poder da empatia e sabia quando as coisas davam errado e as consertava, se necessário. Mas por que ela foi incluída? É chato dizer isso, mas Leona é a mulher que cresceu ao lado de Victor. Além de Anne e de mim, ela é a que mais conhece o velho Victor. Apesar de Victor ter mudado muito, sua essência permaneceu mesmo, e ela é quem mais conhece esse lado dele. Afrodite falou. Embora eu esteja ligada a Victor, não sei tudo sobre Leo como ele era antes. Apenas Leona, Anne e Violette sabem disso, e acredito que por causa disso, Leona sempre priorizará o bem-estar. Ser de todos porque ela vai entender como Victor vai se sentir. Ela foi a razão de convidar Eleanor, Rose, Aruna, Natalia e Mizuki para esta discussão. As mulheres acima mencionadas olharam para Leona com olhares questionadores. O lobo apenas bufou e disse: eu não sou cego. Eu não preciso conhecer emoções como Afrodite para saber quando alguém está genuinamente interessado em Victor. A maioria das garotas vê Victor apenas por sua aparência ou capacidade, como Victoria aqui. Victoria não refutou. Ela sabia que Leona estava falando a verdade, afinal, ela não tinha muitas interações com Victor, então seu interesse, por enquanto, era apenas o lado de fora dele, mas isso não significava que não poderia ser alterado no futuro. Mas vocês quatro não são assim. Leona terminou de falar. Viu? Ela é perfeita para o trabalho. Então, quando eu, Violette,
Sasa, Rubi e Kaguya não estivermos lá, ela saberá o que fazer. Afrodite respondeu. Entendo. Então você colocou as mulheres que mais conhecem Victor no comando, hein? Aruna falou em um tom monótono. Sim, disse Violette. Então por que Skatashi não foi indicado? Apesar de apenas recentemente estar envolvida neste grupo, Aruna sabia muito bem que Skatashi era uma das mulheres que mais conheciam Victor. Eu não sou sua esposa. Skatashi bufou. Não assumirei nenhum papel até que ele me derrote. Desta vez, todos reviraram os olhos para a teimosia da mulher. Como você pode ver, ela já foi indicada, mas só assumirá oficialmente o cargo quando levar uma surra de Darling. Sasa apontou. É improvável que isso aconteça. Skatashi revirou os olhos. Tenho alguns truques na manga que são bastante úteis contra alguém como Victor. Não subestime as runas. Afrodite e Jeanne, que já haviam encontrado seres empunhando runas, sabiam que a mulher estava certa. Infelizmente, lutar contra um Rune Master pode ser uma experiência tão ruim quanto lutar contra um Master Witch em seu território. Agora que decidimos, vou reiterar novamente. Fique de olho nas cadelas sedentas. Mantenha-as longe de Darling. Ah, e não os mate. Apenas assuste-os. Não podemos nos dar ao luxo de ter uma má reputação, acrescentou Ruby enquanto olhava acusadoramente para Violette, Natásia e Agnes. As três mulheres apenas viraram a cabeça e começaram a assobiar como se não soubessem do que estavam sendo acusadas. Um portal apareceu de repente na sala e Natalia logo emergiu. É? Quando você foi embora, Natalia? Violette perguntou. Quando senti Victor me chamando. Isso significa. Violette engoliu em seco. Os olhos das meninas brilharam em antecipação, e quando um homem de cabelos curtos vestindo um terno preto saiu pela porta, era como se o tempo tivesse parado. Seu sorriso gentil iluminou toda a sala e, por um momento, eles pensaram que haviam sido transportados para um mundo completamente diferente. As bênçãos que dei a ele estão reagindo passivamente ao seu humor agora. E como ele tem tanta energia, está tendo o mesmo efeito como se ele fosse um deus. Afrodite imediatamente entendeu o que havia acontecido. Ei, meninas, estou de volta. Vika, antes que você diga qualquer coisa, eu tenho algo a dizer. Hein? Eu passei 700 anos no inferno. Vocês já sabem disso, certo? Cada um deles mostrou um aceno diferente de confirmação. O que significa que tenho 700 anos de amor, carinho e desejo para dar. As meninas engoliram em seco quando viram seu olhar intenso. Roxane apareceu ao lado dele, e ela parecia mesmo da última vez que a viram. Acredite ou não, meninas, eu mal conseguia lidar com ele. Foi difícil lidar com ele sozinho por 700 anos. Você não tocou nas garotas Demon? Violette perguntou em estado de choque e descrença. Victor bufou. Sou leal à minha família, e todos vocês sabem que foi você quem veio atrás de mim, não o contrário. Violette sentiu seu coração derreter com a declaração de Victor. Ela não era a única. Fique. Sinto muito, Violette. Mas, por favor, fique em silêncio, ok? Ele perguntou em um tom gentil, mas firme, que não tolerava recusa. Milímetros. Violette assentiu enquanto sua respiração ficava um pouco mais pesada do lado dominador dele e o cheiro de seu sangue delicioso vindo de seu pescoço. Oh, como eu senti falta disso. Eu tenho 700 anos de vários sentimentos reprimidos, então. Para aqueles que não desejam se associar comigo, por favor saiam agora. Victor ficou genuinamente surpreso quando ninguém saiu, mas ele não estava no estado de espírito certo para questionar isso agora. Ele mal estava se segurando. Vou perguntar de novo. Ele respirou fundo e deixou o ar sair de sua boca como um vapor quente. Aqueles que não querem se associar comigo, saiam daqui agora. Natalia, Mizuki, Eleonor e Rose debateram muito se deveriam ir embora, mas com a conversa das garotas ainda fresca em suas mentes, elas decidiram não ir. Além disso, o olhar que Victor estava lançando para eles era abrasador, então eles queriam saber o que aconteceria.
A mesma reação foi vista nas irmãs Scarlett. Bruna, Eve, Roberta e Maria não precisavam pensar em nada. Eles já pertenciam a Victor. Olhando em volta e vendo que nem todos iriam embora, muito bem. Victor não aguentou mais e soltou tudo que estava segurando. As garotas respiraram fundo quando sentiram o cheiro que emergiu de seu corpo. Era como um feromônio extremamente potente que atraía tudo para ele. Roxane, informe a todos que as mulheres presentes estarão indisponíveis por um ano. Conto com você para administrar tudo. Convoque os generais, se necessário. Sim, querida tio. Um ano. Natasia estava praticamente ofegante, o que Morgana, Violette, Scatache, Maria, Bruno e Agnes também faziam. Eu queria mais tempo, mas temos coisas importantes a fazer. Um ano será suficiente, mas não espere sair deste lugar com muita frequência. As meninas engoliram em seco. Então, galhos de madeira surgiram dos pés de Victor e cobriram toda a sala. Por isso imediatamente o seguiu e congelou tudo. Roxane tirou uma sacola do bolso e começou a espalhar várias camas pelo quarto. Vou visitar muitas vezes, divirtam-se meninas. Ela caminhou em direção à porta, abriu-a e fechou-a atrás de si. A porta estava selada. Espere, eu preciso sair. Pepper acabou de perceber que ela mordeu muito mais do que ela poderia mastigar. É um pouco tarde para isso, mana, Lacus falou com um olhar resignado, mas esperançoso. Pepper assistiu distraidamente enquanto vários círculos mágicos negros apareciam ao redor da sala, efetivamente isolando a sala do mundo exterior. Ela não conseguia nem ouvir os barulhos vindos de fora. Surpreendentemente, não foi Victor quem atacou primeiro, mas Violette. A garota não perdeu tempo. Come 0v/el/b/in. /net Victor a beijou com muito amor e gentilmente acariciou suas costas com os dedos. Ah, Antio. O que é isso? Como eu poderia gozar com apenas um toque? Descobri várias aplicações interessantes da bênção da sexualidade da minha deusa. Victor sorriu gentilmente. Tente não morrer de prazer, meu bem. Porque eu não vou me segurar. Victor desapareceu com Violette e reapareceu na cama. Os dois já estavam totalmente sem roupas. Oh! O quê? Antes que Violette percebesse, ela estava completamente preenchida. Mesmo a barreira de seu ventre não conseguiu deter o invasor. Ele ficou maior? Impossível. Grite para mim, bebê. Violette voltou os olhos para Victor e, vendo seus olhos obsessivos, seus olhos começaram a se desviar para os dele e seu sorriso cresceu. Ela efetivamente apenas jogou fora sua racionalidade. E começou uma batalha que duraria um ano inteiro. Minhas três esposas são belas vampiras. Capítulo 695. Sinto sua falta. Um ano depois. Nublinotas. KKK. Eu sabia que o autor não ia fazer um ano só de sexo. E ainda bem que ele não fez, porque se ele fizesse eu não ia gostar muito não. Era só isso mesmo. Agora fiquem com o vídeo. Uma mulher de longos cabelos negros, olhos vermelhos e corpo curvilíneo caminhava com passos confiantes e uma aura de nobre. Bom dia, Ladiana. Ana olhou para a empregada que falava e para os 10 carrinhos de comida atrás dela que outras empregadas empurravam. Isso é mais do que o normal. Sim, Lady Mizuki, Lady Leona, Lady Aruna pediram muita comida. Eles disseram que precisavam porque está chegando ao fim do traço. O rosto da donzela do clã da neve ficou vermelho de vergonha, mas ela conseguiu engolir a vergonha e continuar, treinando. Lord Victor está mais ativo do que o normal. Eles quase não dormem mais. Eu vejo. Ana deu um sorriso divertido ao ver a expressão da donzela e das outras donzelas que ouviram o que ela disse. Imagine sua surpresa quando ela saiu do treinamento, querendo saber a notícia de seu filho que aparentemente foi jogado no inferno, apenas para descobrir que ele estava tendo uma orgia com todas as suas esposas e que o prazo para essa orgia era de um ano. Literalmente, sexo sem parar por 24 horas e 365 dias sem parar. Uma façanha que só poderia ser realizada por alguém com uma quantidade anormal de energia como Victor. Ana nem ficaria surpresa se alguma daquelas mulheres dentro da sala engravidasse de repente.
Ela ouviu de Roxane que Rubi e Afrodite garantiram a ela que cuidaram desse assunto em particular, mas ela ainda não ficaria surpresa se alguma das mulheres naquela sala ficasse grávida. Não que ela duvidasse da deusa da beleza, sua amiga mais antiga, mas acidentes podem acontecer, certo? Ah! Eu deveria parar de pensar nos meus possíveis futuros netos e focar mais no meu trabalho. Anne se repreendeu internamente. Devido à ausência de praticamente todos os líderes de Faction, Anna, Leon, Roxane, Stia e Hilda ficaram encarregados de lidar com tudo. Em algumas ocasiões, durante os tempos de descanso, Ruby, Violet e Aruna os ajudavam. Ainda assim, essas ocasiões só ocorriam quando Victor estava duelando com Afrodite, Scatache, Jeanne ou Morgana, as mulheres com mais durabilidade e resistência do grupo, sendo Afrodite a que mais podia acompanhar Victor. Quando isso não acontecia e eles precisavam de mais ajuda, Roxane chamava os generais demoníacos de seu filho, Vepar ou Helena. Os dois eram responsáveis pelo governo no mundo demoníaco e eram muito experientes nesses assuntos. Continue com o bom trabalho. Você viu aquele velho por aí? Abino Seimei está no quarto de lá de Mizuki. Ele disse que estava estudando os mistérios da vida. Aquele velho ainda está bravo com meu filho. Ela bufou. Antes que toda essa onda de sexo ocorresse, Victor de alguma forma chutou todos os homens para fora do prédio. Ana não sabia os detalhes sobre isso. Ela apenas sabia que Abino Seimei, o espírito heróico que vivia no corpo de Mizuki, foi expulso de lá e ganhou um corpo mais vivo, por assim dizer. O problema é que ele ainda era uma alma, mas era mais visível e podia ser tocado quase como um humano, algo que só poderia ser feito se ele estivesse usando a energia de Mizuki. Desde aquele dia, o velho ficou irritado porque foi expulso de sua discípula e não pôde voltar para ela. Devo dizer-lhe que você deseja falar com ele? Isso não é necessário. Como de costume, se houver alguma mudança, me avise imediatamente. Sim, senhora Ana. Ana começou a caminhar em direção ao seu escritório temporário com passos leves. Durante a caminhada, ela não pôde deixar de se lembrar de seu treinamento. Hilda era uma mulher sádica, algo que ela descobriu ser inerente à maioria dos vampiros nobres. Mas apesar de sádica, não havia dúvidas de que ela era uma excelente professora. Ela ensinou tudo, desde como usar seu corpo em talentos perfeitamente até etiqueta e como se comportar. Lições de etiqueta e política foram absorvidas facilmente. Ana pode parecer despreocupada, mas ela foi criada em uma boa família e, como advogada que muitas vezes defendeu políticos no passado, ela era bem versada nessa área. A única diferença entre a política dos humanos e a política dos seres sobrenaturais era que qualquer conflito poderia levar a um conflito em larga escala. Ainda assim, a forma como a política se manifestou e foi realizada foi a mesma. Às vezes, a política dos seres sobrenaturais pode até ser mais antiquada do que a dos humanos. Se havia uma matéria em que Ana não era muito boa, era a cultura. Os seres sobrenaturais pensavam de forma completamente diferente dos humanos. O que para os humanos seria considerado um crime hediondo ou altamente tabu para seres sobrenaturais era apenas mais uma tarde de terça-feira. A mentalidade de que os fortes sempre têm razão foi empregada em todas as culturas. Mesmo que houvesse leis e regras em algumas facções, o mais forte ainda falava mais alto. Um exemplo perfeito disso estava na sociedade de Samar. Os lobisomens tinham um rei, e esse rei poderia ser substituído a qualquer momento se ele aceitasse um duelo que colocasse em risco sua posição de alfa. Mesmo no próprio Nightingale, as famílias do Conde de Vampiros tiveram tanta influência, mas perderam completamente diante do poder do rei. Pelo menos, era assim até Victor chegar a este lugar e bagunçar tudo. Devido à existência do segundo progenitor, a sociedade foi dividida. Com exceção de Aliot e Adrastela, os clãs mais influentes apoiaram Victor, e o resto dos nobres vampiros apoiaram Vlad. Chegando a um escritório temporário, ela abriu a porta e entrou, e o que viu a deixou bastante surpresa. Victor estava sentado sem camisa, com Kaguya deitada com a cabeça em sua coxa.
Ele estava verificando alguns documentos com a mão direita enquanto a mão esquerda acariciava o cabelo de Kaguya. Mãe. Fique. Você. Sim. Victor respondeu, confuso ao parar de olhar para os documentos e olhar para Ana. Você parece tão diferente. Ah, acho que isso é normal. Mudei muito desde a última vez que nos vimos. Sim. Ana ainda estava perdida enquanto olhava para Victor. Não apenas sua aparência mudou, tornando-se mais desumana, mas também sua compostura. Ela podia ver isso facilmente quando entrou na sala. Por favor, sente-se. Ana assentiu e caminhou até a frente do sofá onde Victor estava. No meio da caminhada, ela superou o choque e se obrigou a agir normalmente. Você terminou seu treinamento? Sim. Quando voltei do inferno, senti que poderia explodir a qualquer momento. Agora, estou muito mais leve. Senti muita falta de todos. Ele comentou com um sorriso gentil enquanto acariciava o cabelo preto de Kaguya. Ana assentiu e olhou para Kaguya, que dormia tranquilamente com um ar divertido. Ela não podia deixar você ir? Sim, mesmo enquanto dormia, ela se agarrou fortemente à minha sombra. Mas, quando cheguei a este quarto, ela de repente se materializou das sombras e voltou a dormir. A atitude de Kaguya, de certa forma, lembra de Violette quando se trata de Victor. Ana pensou. O que aconteceu com as meninas? Eles estão todos dormindo, totalmente exaustos. Provavelmente levará algumas semanas para alguns deles acordarem. Entendo. Eu vi as criadas com vários carrinhos de comida. Você as deixou entrar? Não até Roxane estar por perto. Tão super protetor. É quem eu sou. Victor riu. Eu suponho que você foi gentil com garotas que não estavam em um relacionamento com você antes. Claro, mesmo em minha luxúria, eu não ousaria machucar ninguém. Não se esqueça de levá-los todos em um encontro mais tarde. Claro, eu estava pensando sobre isso também. Victor sorriu gentilmente. Agora que estou mais livre, posso passar mais tempo com eles e com minhas duas filhas. Não há concessões? Achei que ser rei era mais caótico. Às vezes sim, mas tenho subordinados competentes e, atualmente, o mundo está uma bagunça. Começando pelo lado divino. O panteão grego está no meio de uma guerra civil, o panteão nórdico destruiu Bifrost e eles próprios estão caminhando para uma guerra civil. Por outro lado, o panteão shintoísta está se recuperando de uma guerra, e o mesmo se aplica ao panteão egípcio e ao panteão hindu. Sem mencionar as facções menores de seres sobrenaturais na Terra. Eles estão todos se recuperando da última guerra. Um ano não é suficiente para recuperar tudo que foi perdido pelo ataque dos demônios. Todo mundo está ocupado. Ana assentiu. De fato. Eu me pergunto o que vai acontecer com os humanos. Agora que o mundo sobrenatural foi exposto e a maioria dos países do mundo foi afetada, a economia foi à merda e alguns países foram completamente destruídos, sem mencionar os pequenos problemas relacionados que surgem em cada país. Não há como resolver tudo isso rapidamente. Isso não é inteiramente verdade. Ah? O que você quer dizer? Os deuses de nível superior de Deus Rei dos seres sobrenaturais reunidos poderiam facilmente resolver este problema. Eles podem até mesmo restaurar tudo que foi destruído. Eles têm tanto poder. A pergunta correta seria: eles farão isso? Há mais vantagens em deixar as coisas como estão e se anunciar ao mundo humano. Posso muito bem ver os deuses agindo como mocinhos e aproveitando a situação para reunir seguidores. De que adiantaria reunir os seguidores? Mais influência no mundo mortal. Não é nenhum segredo que os humanos, com a ajuda certa, podem ser bons soldados. Basta olhar para todos os heróis do passado. Também vejo alguns panteões como o grego e o egípcio aproveitando a situação para criar mais semideuses. Eles podem não ser tão fortes quanto um deus orientado para o combate, mas com o treinamento e equipamento corretos, eles podem facilmente enfrentar a maioria. Adversários sobrenaturais que são mais fortes do que eles. Não é segredo que os panteões têm os melhores ferreiros disponíveis. Há muitas situações em que os humanos são úteis. Uma prática comum no passado, hein? Sim,
Eles ainda fazem isso hoje, mas vão ficar mais agressivos agora. Afinal, Diablo jogou o status quo pela janela, e muitos vão tirar vantagem disso. Claro, nós também, certo? De fato. Victor sorriu. Mas chega dessa conversa deprimente. Não quero falar sobre trabalho agora. Fale-me sobre você, mãe. Como foi seu treinamento? Se eu pudesse descrevê-lo em uma palavra. Infernal. Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 696. Sinto sua falta. 2. Se eu pudesse descrevê-lo em uma palavra. Infernal. Victor riu divertido, com uma melodia tão bonita que fez Ana se contorcer por dentro, embora ela não demonstrasse externamente. Ela ficou muito boa em controlar seus impulsos. Não era mentira quando ele disse que eu iria desejá-lo inconscientemente. Talvez esse fosse um dos maiores contras de se tornar um vampiro nobre. Porque meu filho é tão perfeito. Foda-se. Hilda não pega leve, comentou Victor. Sim, mas graças a ela, eu me conheço melhor agora. Ana abriu um grande sorriso. Oh, conte-me mais. Victor, meu filho. O que você me deu é uma benção. Nunca me senti tão forte, tão cheia de energia e tão linda como agora. Ana parecia uma criança animada que havia recebido um lindo presente. Victor sorriu satisfeito ao ver que ela estava falando honestamente. Claro, ela seria. Ela não seria minha mãe se não falasse honestamente. Estou feliz que você gostou. Victor assentiu com satisfação. Milímetros. Ela balançou a cabeça várias vezes com satisfação. Estou fazendo coisas que só eu via em filmes. É imensamente gratificante. Pena em que só pude aproveitar agora. Ela comentou um pouco abatida no final. Isso é normal. Leva um tempo para se acostumar a controlar seus desejos. Só quando você consegue se controlar é que percebe que bênção isso é. Isso é verdade. Ela riu suavemente, voltando ao seu estado de excitação anterior. Falando em desejos, diga-me honestamente, como você está se sentindo? Ana olhou nos olhos violeta de Victor por um longo momento. Vendo que ele não ia recuar, ela suspirou e resolveu ser sincera. Para ser honesto, mesmo agora, eu quero pular em cima de você e montá-lo até que eu esteja perdido em luxúria enquanto bebo seu sangue para minha satisfação. Seus olhos brilharam em um vermelho sangue predatório. Ela mordeu o lábio de desejo, mas logo a intensidade em seus olhos diminuiu e ela virou o rosto. Mas, ao mesmo tempo, acho que é muito errado e não quero fazer isso. Seria uma traição a mim e ao meu marido. Não quero ser alguém movido por seus desejos. Milímetros. Victor assentiu gentilmente. Não é errado ser guiado pelo desejo, mãe. Hã? Mas você disse. Eu sei o que eu disse, mãe. Ah, por que você sempre leva as coisas ao extremo? Victor suspirou. O que você quer dizer? Equilíbrio, mãe, equilíbrio, equilíbrio. Correto. Você não deve se tornar alguém que só age por desejo. Se você fizer isso, eventualmente, você se perderá se for longe demais. A contenção é importante. Mas, ao mesmo tempo, você não deve se conter demais, ou você ficará tão frustrado que não conseguirá mais se segurar. Vendo que ela ainda não entendia, Victor resolveu elaborar. Tome-me como exemplo. Passei 700 anos no inferno. Tudo o que fiz foi treinar, governar, treinar e recrutar demônios em meu tempo livre. Às vezes Roxane me puxava para fora do treinamento e me confortava, mas eu ainda não parei. Eu continuei treinando, mas o que aconteceu no final? Você se concentrou tanto em uma coisa que exagerou e ficou muito frustrado. Correto. Por causa disso, você tinha que desabafar. Inferno para segurar tudo isso de volta. Correto. Foi ainda pior do que você pensa. O que você quer dizer? Victor levantou a mão e uma esfera pura de energia negativa apareceu em sua mão, e ao lado dessa esfera havia uma esfera de miasma negro como breu. Era como se a própria luz ao redor do miasma estivesse sendo absorvida por ele como um buraco negro. A energia que uso agora incita os desejos impulsivos do usuário. É volátil e perigosa. Agora, sinto tudo com mais intensidade, ainda mais intensamente do que antes.
Pegue os desejos de um vampiro nobre que já são intensos e aumente-os em um fator de 500. Ana arregalou os olhos. Apenas sendo uma vampira nobre, ela mal conseguia se controlar adequadamente. Imaginar ainda pior era muito difícil. Como você pode se controlar? Disciplina, força de vontade, amor pelos meus entes queridos e orgulho da minha própria existência. Ele falou solenemente enquanto fechava a mão, fazendo as esferas desaparecerem. Eu sou Victor, e eu sou governante de minhas próprias ações. Eu, que determino meu próprio caminho. Eu, que ajo por minha vontade, e somente minha vontade. Esse é o meu orgulho. Minha amada mãe, se eu me perdesse em meu desejo, me tornaria um monstro muito pior do que diabo ou qualquer demônio. Isso é incrível, meu filho. Você é incrível. Victor apenas sorriu gentilmente. Eu sei, mas é bom ouvir isso da sua boca. Dirk. Ana bufou. Os dois riram suavemente em uma atmosfera muito mais amigável do que antes. O gelo que os dois vinham sentindo por não se verem por muito tempo foi derretido por essa interação. A água, que é inofensiva para quase todos os seres, se ingerida em excesso, pode causar muitos problemas. Tudo na vida precisa de equilíbrio. Se você quer fazer algo, faça. Só não exagere. Mesmo que isso signifique querer cavalgar você até a perdição. Victor ergueu uma sobrancelha divertido. A frase saiu como uma piada, mas Victor claramente entendeu que por trás da piada havia uma pergunta muito séria. Apenas certifique-se de que é o que você realmente quer e não algo que seu sangue deseja. Ana arregalou os olhos. O quê? Você está falando sério? Mas isso é errado. Victor revirou os olhos. Mãe, por favor, passei os últimos 700 anos no inferno. Experimentei horrores direto dos livros de Lovecraft. Embora tenha sido Lily quem fez isso. Mentalmente falando, tenho mais de 2.400 anos, e sem contar as memórias de combate que tirei dos outros demônios que consumi. Mentalmente, eu posso ser mais velho até do que o próprio Vlad. Para mim agora, existem poucas barreiras morais que eu não ultrapassei. Do ponto de vista dos humanos, minhas ações podem ser vistas como monstruosas. Seres sobrenaturais me chamaram de tirano genocida. Os demônios me chamam de rei demônio, às vezes até a vinda do próprio anticristo. Incesto é o menor dos meus problemas agora. Você está realmente dizendo isso? Ela perguntou, envergonhada, confusa e até mesmo incrédula. Victor riu. Você parece estar entendendo algo errado, mãe. O quê? Não é você quem estaria cometendo incesto, mas eu, porque sou seu pai. Falando cientificamente, no momento em que você se tornou um vampiro, toda a sua existência foi destruída e reconstruída em um novo ser criado a partir do meu sangue. Se você pegasse o meu sangue e o sangue de todas as garotas que transformei em vampira e fizesse um teste de relação, você veria que todas elas têm meu sangue, ou seja, meu DNA direto. E se elas tiverem meu DNA, eu sou o pai de todos eles. É por isso que sou chamado de progenitor. Sou o princípio de tudo. Mas, se você seguir essa lógica, todos eles. O sorriso divertido de Victor cresceu. Sim, mãe, acabei de ter uma orgia com basicamente todas as minhas filhas. O que é? Victor riu ainda mais da cara de incredulidade de Ana. Era tão divertido ver o rosto dela agora. Ele podia ver claramente a visão de mundo de Ana quebrando ainda mais. Você vê como se preocupar com relação de sangue para nobres vampiros não tem sentido? Para vampiros, sangue é poder. Quanto mais próximo da linhagem do progenitor estiver, mais eles serão fortes e terão um potencial muito alto. Sim, mas, isso. Victor riu ainda mais. As veias saltavam na cabeça de Ana. Não ria. Isso não é engraçado. Isso fez Victor rir ainda mais alto. Apesar do barulho que os dois faziam, Kaguya dormia como uma princesa. Emitiu. Eu não aguento mais, mestre. Mas eu quero mais, ela murmurou com um sorriso no rosto sonolento. Kaguya estava tendo um sonho bom. A porta se abriu de repente,
fazendo com que Ana e Victor parassem o que estavam fazendo e olhassem para a porta. Logo, eles viram Lilian junto com Helena. Mestre, você finalmente voltou. Sim, você ouviu minha ligação? Sim. HMM. O que aconteceu, meus generais? Por que tão sério? Lilith está acordada. Ela está descansando em seus aposentos no castelo e quer ver você. Oh! Quando Victor voltou ao inferno para cumprir seus deveres, Lilith de repente caiu em profunda exaustão. Ela estava bem fisicamente, mas sua mente precisava de descanso. Ela passou muito tempo lutando contra o que a estava controlando. E mesmo com a resistência de uma deusa demônio, ela ainda estava exausta, e essa exaustão atingiu quando percebeu que não estava mais em perigo. Fique. Você vai voltar logo? Nós nem chegamos a conversar por muito tempo. Ana perguntou com olhos preocupados. Não se preocupe, mãe. Não vou demorar. Estarei de volta antes que as meninas acordem. Victor colocou Kaguya no sofá e se levantou. Ele gentilmente acariciou a cabeça de Kaguya por alguns segundos e deu um beijo em sua bochecha. Mestre. Victor sorriu gentilmente. Logo ele voltou a olhar para Ana. Cuide de todos eles, mãe. E não pense em bobagens. Leve seu tempo para resolver seus sentimentos e desejos. Explore seu novo eu. Afinal, você terminou o treinamento agora. A te apoiar a qualquer decisão que você tomar. Não me estrague muito, Vic. Eu não quero cometer o mesmo erro de antes. Victor bufou. Besteira. Você é a mulher mais importante da minha vida. Vou mimá-la muito, mas vou puxar sua orelha se você agir como antes. Anteriormente, devido à mudança de raça, você agia como um animal irracional. Você não é um animal que age por desejo, mãe. Você é uma mulher incrível, inteligente e sincera, e é isso que eu quero que você sempre seja. Fique. Ana olhou para ele gentilmente. Seu coração derretia sempre que ouvia suas palavras gentis. Sobre treinamento. Em um futuro não muito distante, quero que você treine com os Katashi. Essa frase a trouxe de volta de seu estupor. Mais treinamento. Ela estremeceu visivelmente. Claro. Eu não quero que minha mãe fique indefesa. Você deve ser tão forte quanto um deus de baixo nível, pelo menos. Você não está colocando muita expectativa em mim? Até recentemente, eu nem sabia o que era lutar. Eu acredito em você. Afinal, você é minha mãe. Você não pode ser menos talentosa do que eu. Hugo. Ela fez beicinho. Ela sabia que não havia como recuar agora que ele disse isso. Victor riu gentilmente e beijou sua bochecha enquanto abraçava. Ele ignorou completamente o estremecimento dela. Eu senti sua falta, mãe. Seus tremores pararam e ela relaxou. Então retribuiu o abraço. Eu também. Meu filho. O abraço durou alguns minutos, então Victor soltou Ana. Estarei de volta em menos de algumas horas, eu prometo. Quero passar um tempo com todos. Especialmente com meu gato. Falando nisso, onde está meu maldito gato? Quem sabe? Zack é uma celebridade na mansão. Onde quer que ele vá, as empregadas o acariciam e o alimentam. Pequeno bastardo que esqueceu seu mestre, Victor resmungou. Eu estarei de volta em breve, mãe. Cuide-se. Eu vou. Victor caminhou em direção à saída enquanto a energia escura inundou seu corpo. Logo ele estava de volta em seu terno preto, seu cabelo crescia até a cintura e o miasma preto o cobria, fazendo-o esvoaçar, desafiando a gravidade. Venham, meus generais. Sim. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.